Eu tenho várias experiências com pessoas religiosas. Olhe o povo da mente fraca. É. Porque eu digo, eu já fui evangélica, eu já fui. Mas eu sempre questionei. Eu digo, não, isso aqui tá errado. Não, mas você não pode questionar, você não pode nada. Oxe, e eu tenho juiz pra quê? Né? E eu tenho juiz pra quê, hein? Pra que eu tenho juízo? Não é pra pensar, não, é? É pra pensar, é pra questionar, é pra tudo, gatíssimo. Não é não? Aí pronto, aí o que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Bom dia! 5 de janeiro de 2024, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série A Bíblia e o teólogo cristão adventista Rodrigo Silva. A Bíblia e o teólogo cristão adventista Rodrigo Silva. Esse, o 19º vídeo, 19 vídeos até agora. Estou aqui analisando alguns trechos do livro que aqui está. Maria Madalena, a verdadeira história. Livro publicado ano passado, 2024. Então vamos aqui analisar o mesmo texto que está na página 208. Para isso, vou trazer aqui novamente, como sempre venho trazendo, o romance Menino de Engenho. Um romance, Menino de Engenho, de José Lins do Rego. E vamos fazer uma comparação com a Bíblia. Certinho, gente? Entendido aí? Então, vamos agora ao quadro. Temos aí acima, ao centro, Rodrigo Silva. Rodrigo Silva é escritor, professor de teologia cristã em um colégio, em um centro universitário de São Paulo, e ele é um cristão evangélico da Adventista do Sétimo Dia. Muito bem, então vamos começar aí à esquerda, acima. A letra A. Livro Maria Madalena, a verdadeira história, lançado ano passado, 2024. Vamos aqui trazer novamente o trecho que está na página 208. O Rodrigo Silva escreve assim: todos somos pecadores, mas alguns de nós chegam a ser perversos. E Deus não tolera a perversidade. Então ele diz duas coisas aí, Rodrigo Silva. A primeira, todos somos pecadores. E a segunda, Deus não tolera a perversidade. A primeira afirmação dele, todos somos pecadores, é porque ele é cristão. E o cristianismo propaga essa maluquice aí, a de que todas as pessoas são pecadoras. Muito bem, então estamos analisando aqui, por enquanto, a segunda afirmação dele. Ele diz que Deus não tolera a perversidade, ou seja, Deus não tolera a maldade. A que Deus ele se refere, Rodrigo Silva? Já que ele é cristão, ele se refere ao Deus da Bíblia. E agora vem um problema. Quando você estuda com honestidade a Bíblia,
quando você estuda com seriedade a Bíblia, você vê que essa afirmação do Rodrigo Silva não bate com a Bíblia, não se encaixa na Bíblia, entendeu? Em quase todas as passagens bíblicas, a perversidade ali, em quase todas as passagens bíblicas em que existe a perversidade, ela é atribuída ao próprio Deus bíblico. Entendeu? Então, quando você pega a Bíblia, você abre a Bíblia e você vê ali uma maldade, uma perversidade, essa maldade, essa perversidade bíblica é atribuída ao próprio Deus. Então, é difícil entender essa expressão do Rodrigo Silva quando ele diz que Deus não tolera a perversidade. Como é que você vai aceitar isso se a Bíblia diz coisa diferente? Entendeu? E vou trazer mais uma passagem bíblica aqui. Muito bem, vamos começar aqui, veja a letra B de bola. Um internauta aí que se apresenta com o pseudônimo. Pseudônimo significa nome falso. Pseudo, falso. Nome, pseudônimo, nome falso. O internauta se apresenta com o pseudônimo Sagantal, 6533. Esse internauta aí sempre comenta em minha página. E ele fez um comentário no vídeo anterior. E em relação a esse comentário dele, vou trazer aqui mais uma passagem bíblica que entra em atrito, entra em colisão, entra em choque com o que diz Rodrigo Silva. Não se esqueça, grave bem, Rodrigo Silva está dizendo que Deus não tolera a perversidade. Então, o internauta Sagantown 6533 escreve assim, veja aí, no vídeo anterior, número 18. Ele diz assim, Professor Eustáquio, em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 a 13, no texto bíblico, conta que Davi e seus homens, enquanto levavam a arca, por acidente, os bois tropeçaram e a arca quase foi ao chão se não fosse segurada por um homem. Eis aí o início do comentário do Sagantown. Não coloquei o comentário dele por completo por causa do espaço no quadro. Mas vamos aí a essa passagem de 2 Samuel, capítulo 6, trazida pelo Sagantown. Então vamos lá. Antes de entrar no assunto, veja a letra C abaixo. E aqui o romance de José Lins do Rego. José Lins do Rego foi um grande escritor brasileiro. Ele faleceu em 1957. Eu, Eustáquio, nascido lá em Sobral, Ceará, eu tinha apenas aí 10 meses de vida, quando José Lins do Rego faleceu em 57. Muito bem, esse livro, Menino de Engenho, para quem vem acompanhando aí a série, já entende aí o que é o Menino de Engenho. Então, esse Menino de Engenho, um romance, foi criado e lançado em 1932. Na página aí, veja no quadro, na página 48, uma expressão que está lá, veja, diz assim, compreendi então que a minha bela Judite apanhava do marido. Vou repetir, compreendi então que a minha bela Judite apanhava do marido. O que é isso aí, Menino de Engenho? É um romance com vários personagens que nunca existiram, criados pelo José Lins do Rego. E um desses personagens, o principal, é o menino Carlinhos. O Carlinhos, com apenas 4 anos de idade, ele foi morar na fazenda, no engenho do pai da mãe dele, o avô materno.
Então ele foi morar lá, na fazenda do avô materno. Por que ele foi morar lá com 4 anos de idade? É porque a mãe dele foi assassinada pelo pai, a mãe. O pai matou a mãe. Entendeu? O Carlinhos estava com 4 anos de idade. O Carlos. O pai mata a mãe. E aí ele vai morar com o pai da mãe. Entendeu? O pai dele é preso e vai para o manicômio. Nunca mais ele viu o pai. Entendeu? Aí está o romance, Carlos. Então ele está morando lá na fazenda do pai, da mãe dele, avô materno. E o que acontece? Poucos dias depois, ele começa, com 4 anos de idade, ele começa ali a receber lições do abecedário, né? Ele não sabe ler nem escrever. E aí aparece lá um homem, entendeu? Que é amigo lá do avô materno dele, e o homem, muito culto, ele pede ao avô que ceda o menino para que aprenda a escrever e ler. E aí o menino vai. O Carlos, ele é levado até a casa desse homem, cuja esposa se chama Judite. Judite, veja bem. Então, aí na página 48, é o menino Carlos que está dizendo, entendeu? Só que não existe o menino Carlos. É uma criação do escritor José Lins do Rego. O menino aí, na verdade, o que ele pensa é o que pensa o José Lins do Rego, o escritor que inventou o menino. Entendeu? Então o menino diz assim, na página 48. Compreende então que a minha bela Judite apanhava do marido. É porque a Judite, esposa desse homem, ela apanhava do marido. E a criança lá, aprendendo a ler e a escrever com a Judite, ela era, de fato, a professora dele, do menino Carlos, com 4 anos de idade. E a Judite era uma mulher bonita, morena, e a criança ficou aí muito deslumbrada com a beleza da mulher. E a criança via que a Judite apanhava do marido. Então aí está a expressão, a Judite, esposa, apanhava do marido. O marido batia nela. A criança, em outras páginas do livro, ela diz que ouvia os gritos da esposa apanhando no quarto do marido. Entendeu? Muito bem. Então veja, Judite, professora de alfabetização do Carlos, no romance Menino de Engenho, ela era professora de alfabetização da criança e ela apanhava do marido. E se eu dissesse assim, que Judite não apanhava do marido, o marido não batia na Judite, eu estou sendo fiel ao texto do romance? O que você me diz? Claro que não. Eu estou mentindo. Eu estou dizendo uma coisa que o texto não diz. O texto, Menino de Engenho, o romance diz que Judite apanhava do marido. Então, se eu disser que ela não apanhava do marido, eu estou mentindo. Eu estou deturpando o texto. Estou deturpando o romance Menino de Engenho. Entendeu? A mesma coisa faz o Rodrigo Silva, quando ele diz que Deus não tolera a perversidade, pois a Bíblia diz coisa diferente. Entendeu? Você está me entendendo? E outra coisa, quando a Bíblia fala em Deus, o Deus ali é um personagem bíblico. Ele é criado por um escritor bíblico. O escritor bíblico criou Deus na Bíblia cristã. Entendeu? Então, o Deus que aparece na Bíblia cristã, por trás desse Deus, é um escritor hebreu. Ele escreveu isso aí. Da mesma forma, o Menino de Engenho, o Carlos. O Carlos é um personagem no Menino de Engenho. Só que Carlos não existe. Foi uma criação do José Lins do Rego. Então, no romance Menino de Engenho, Carlos é um personagem. Ele pensa, ele tem fala, ele tem personalidade, tem caráter. É uma pessoa. Só que por trás não é o Carlos, é o escritor José Lins do Rego. Entendeu? A mesma coisa na Bíblia.
Deus Deus fala na Bíblia. Deus tem pensamentos na Bíblia. Deus tem decisões na Bíblia. Mas Deus não existe, como também não existe o menino Carlos. Por trás do Deus aí, da Bíblia, é um homem hebreu que escreveu isso aí. Você entendeu? Olha a semelhança do estudo da Bíblia com um romance. Entendeu? Quem está por trás do Deus na Bíblia é um homem hebreu. Assim como quem está por trás do Carlos, no romance Menino de Engenho, é um homem chamado José Lins do Rego, que escreveu isso aí. A mesma forma, o escritor hebreu, que escreveu sobre Deus. Entendeu? Então, explicado isso aí, gente, vamos agora ao exemplo trazido aí pelo internauta Sagantal, 6533. Ele fala aí sobre 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 a 13. Então, vamos lá agora aí à direita, letra D de dado, a Bíblia. Vamos trabalhar com a Bíblia. Porque seria impossível transcrever ipsis literis ao pé da letra tudo o que está nos capítulos da Bíblia aqui no quadro. É impossível. Então, leia depois a Bíblia. Então, veja aí, vamos trazer o seguinte. Vamos primeiramente com 1 Samuel, capítulos 4, 5 e 6. Está escrito na Bíblia, lá, que os filisteus, que eram um povo inimigo dos israelitas, um povo inimigo dos hebreus. Então está escrito aí, veja o título. Os filisteus vencem numa batalha os israelitas. Os filisteus são os vencedores. Veja bem. E o que acontece? Eles roubam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança para o povo hebreu, para o povo israelita, era um objeto religioso. Religião, pura fantasia, pura superstição. Pois bem, para os israelitas, a Arca da Aliança era um objeto sagrado. Eles levavam a Arca da Aliança com eles e eles se sentiam protegidos pela Arca. Entendeu? Então vamos lá, a Arca da Aliança. Então os filisteus vencem em uma batalha, vencem aí os israelitas e eles roubam a Arca da Aliança. Nessa arca havia, entre outras coisas, os 10 mandamentos, que não são 10. As 2 tábuas de pedra estavam também dentro da arca. E o Deus também dentro da arca, o Deus hebreu. Então a Arca da Aliança representava isso aí. Muito bem. Então veja, os filisteus vencendo os israelitas, eles roubam essa arca e levam para as suas cidades. A primeira cidade, veja no quadro aí, a arca, que era, veja bem, dos hebreus, dos israelitas. Então, os filisteus pegaram essa arca e levaram para a cidade de Asdod. Veja aí, a primeira cidade, Asdod. Chegando ali, eles colocaram a arca, correto? Que não era deles, era dos israelitas, a arca. Eles colocaram a arca lá na cidade de Asdod. E o que aconteceu nessa criação do escritor hebreu? Deus, veja bem, Deus está lá. Deus feriu com raiva, matou muitos habitantes da cidade de Asdod, porque os filisteus guerreiros levaram a arca para lá, tiraram a arca dos israelitas. Então Deus feriu, matou muitas pessoas na cidade de Asdod. Veja que perversidade, que maldade, não é? Vários habitantes da cidade de Asdod foram mortos por Deus e eles nem tinham culpa disso, os moradores. Foram os guerreiros
filisteus que levaram a arca. O povo, os habitantes, não têm culpa disso. Só que Deus matou vários habitantes de Asdod. E o Rodrigo Silva diz que Deus não tolera a perversidade. Você entendeu aí o choque? Rodrigo Silva diz que Deus não tolera a perversidade. Mas olha uma perversidade aí atribuída a Deus, matando habitantes de uma cidade porque os líderes da cidade levaram a arca para lá. Então Deus matando pessoas inocentes. Entendeu? Outras, aí veja bem, depois aí os filisteus, com medo dessas punições de Deus, os filisteus levaram a arca para outra cidade deles, Gate, a segunda cidade, veja aí. Quando a arca estava lá, Deus novamente feriu, matou várias pessoas da cidade pelo mesmo motivo, porque os filisteus roubaram a arca. E aí, os guerreiros filisteus não foram mortos por Deus. Deus matou pessoas inocentes, habitantes da cidade de Gate. E o Rodrigo Silva diz que Deus não tolera a perversidade. Viu aí o choque? Muito bem. E aí os filisteus, novamente com medo das punições de Deus, enviou, deixou a arca em outra cidade. Veja aí, Ecrom. Gente, tudo isso está em 1 Samuel, capítulos 4, 5 e 6. Aí veja, na cidade de Ecrom, novamente Deus fere, mata vários personagens. Mata com tumores, entendeu? Nas 3 cidades, Asdod, Gate e Ecrom. Mata várias pessoas com tumores, porque a arca estava lá. Entendeu? Muito bem. E aí o que acontece? Aí os filisteus, já cansados com essas punições de Deus, do Deus hebreu, aí os filisteus resolvem devolver a arca, entenda bem, aos hebreus, aos israelitas, entendeu? E eles deixam a arca lá na cidade já dos hebreus. Veja aí no quadro, à esquerda, a cidade de Bet-Semes. Bet-Semes, veja aí. Então eles deixam a arca aí da aliança já com os israelitas, em Bet-Semes. E a arca estando em Bet-Semes, já no poder dos israelitas, Deus mata, veja bem, 70 homens, veja bem, Deus mata 70 homens apenas porque olharam para dentro da arca. Veja que maldade, que perversidade. E o Rodrigo Silva diz que Deus não tolera a perversidade. E olha aí, Deus matou 70 homens, 70 israelitas, 70 hebreus, porque estavam olhando para dentro da arca. Só por isso, Deus matou 70 pessoas. Viu aí, gente? Quem está falando isso aí, quem está afirmando, não sou eu, Eustáquio ateu. Não, é o próprio texto bíblico. É a Bíblia que está afirmando isso aí. E o que ela afirma contraria o que diz Rodrigo Silva. Você entendeu? Vamos agora à direita ao exemplo trazido pelo internauta Sagantal, 6533. Segundo Samuel, capítulo 6. Lá o título é o seguinte, Davi leva a arca para Jerusalém. Entendeu? Então veja, os filisteus venceram uma batalha contra os israelitas e roubaram a arca. Levaram para as cidades dos filisteus. E Deus matou muita gente por isso lá. Aí depois os filisteus devolveram a arca aos israelitas.
deixaram a arca em Bet-Semes. Deus ali mata 70 homens porque apenas olharam para dentro da arca. E aí Davi agora pega a arca, Davi, e leva essa arca para Jerusalém. E aí vem um problema agora, mais um problema aí, trazido pelo Sagantal 6533. E aí a arca já em poder de Davi. Veja bem, em poder dos israelitas. E aí Davi leva a arca para Jerusalém. Agora veja aí, mais uma maldade atribuída a Deus. A arca, que era um objeto quadrado feito de madeira de acácia e revestido de ouro, a arca. E havia duas imagens de anjos, dois querumbins, anjos, protegendo a arca, entendeu? Duas imagens. Pois bem, não ria, porque isso aqui é coisa séria. Então, sobre a arca, que era feita de madeira, de acácia, revestida de ouro, havia duas imagens de anjos, protegendo aí a arca. E aí eu fiz um desenho. Veja aí, 3 bois no desenho. A Bíblia não diz quantos bois não, viu? Isso aí é uma criação minha. Então, bois aí, eu coloquei 3. 3 bois aí levando um carro, uma carroça de bois. E sobre a carroça, a arca aí da aliança, veja aí. E 2 homens aí hebreus, um chamado Uzá e o outro Aiô. Então, veja aí. Então, veja bem, Davi mandou colocar a arca em um carro de bois. E a arca ficou sobre o carro de bois. A arca num carro de bois, entenda bem. E 2 homens conduzindo aí conduzindo esse carro de bois, aí 2 homens conduzindo até chegar a Jerusalém, entendeu? Vai entendendo isso aí. Então, 2 pessoas aí responsáveis pela Arca da Aliança, pelo transporte, não é isso? Levando a Arca da Aliança de um lugar para Jerusalém. Então veja, 2 hebreus aí, um chamado Uzá e o outro Aiô. E aí veja no quadro, durante a viagem, os bois levando a carroça juntamente com a Arca, né, da Aliança. E aí durante o trajeto, até chegar a Jerusalém, no meio do caminho, como dizia o poeta, o escritor Carlos Drummond de Andrade, que nasceu em Itabira, Minas Gerais, onde mora o grande Hilário, Sebastião Hilário. Então veja, no meio do caminho, os bois que estavam conduzindo a arca, os bois tropeçaram, gente. Os bois tropeçaram. A arca já ia caindo ao chão. E aí apareceu quem? O hebreu chamado Uzá. O Uzá segurou a arca da aliança para que ela não caísse, entendeu? O Uzá segurou a arca da aliança, evitou que ela se chocasse contra o chão. E o que aconteceu? Aí está. Diz a Bíblia que Deus matou esse hebreu chamado Uzá porque apenas segurou a arca. Veja que maldade, que perversidade. Deus matou um homem porque estava fazendo um bem. Ele segurou a arca da aliança para que ela não caísse ao solo. Deus, em vez de agradecer, matou o homem. É por isso que o internauta Sagantal 6533 fica revoltado com essa mais uma passagem bíblica aí. Deus matando um cidadão porque apenas estava, veja bem, Deus matando um cidadão porque apenas estava fazendo um bem. Ele foi segurar a arca, os bois tropeçaram, a arca ia cair ao chão.
Então, para evitar algum dano na arca, o hebreu Uzá segurou a arca, fez um bem, e Deus matou esse homem porque apenas segurou a arca. Veja que maldade, que perversidade. E o Rodrigo Silva diz que Deus não tolera a perversidade. Não é estranho, gente? Você entendeu? Então aí, veja, Deus praticando várias perversidades aí. Em Samuel, 1 Samuel, capítulos 4, 5 e 6, e 2 Samuel, capítulo 6. Então Deus aí, veja, matou várias pessoas em Asdod, em Gate, em Ecom. Matou 70 homens israelitas apenas porque olharam para dentro da arca. E aí Deus matou o pobre hebreu Uzá, que foi socorrer, que foi segurar a arca para que ela não caísse ao solo. Então Deus aí também matou o Uzá. Entendeu? É a Bíblia que está dizendo isso. Se eu disser que Deus não matou Uzá, por exemplo, se eu disser que Deus não matou Uzá, então eu estou mentindo. Eu estou deturpando o texto bíblico. Entendeu? Porque o texto bíblico é claro, ele diz que Deus matou Uzá, porque apenas segurou a arca. A Bíblia diz que Deus matou 70 homens, apenas porque olharam para dentro da arca. A Bíblia diz que Deus matou vários habitantes de Asdod, Gate e Ecom, porque a arca havia sido roubada e matou o povo. É a Bíblia que diz isso. Se eu disser que Deus não matou ninguém aí, eu estou contra a Bíblia. Eu estou contra o texto bíblico. Eu estou deturpando o texto bíblico. E eu não posso fazer isso. Rodrigo Silva não pode fazer isso. Eu, Eustáquio, não posso fazer isso. Eu tenho que ler a Bíblia e ser honesto ao texto que está na Bíblia. Eu devo obediência ao texto que está na Bíblia. Da mesma forma, no livro Menino de Engenho, o Carlos tinha uma professora de alfabetização, a Judite, e o marido da Judite batia nela. O Carlos via isso aí. O marido da Judite batia nela. Se eu disser que a Judite não apanhava do marido, eu estou mentindo. Eu estou contra o texto, o romance Menino de Engenho, porque ele diz que o esposo de Judite batia nela. Se eu disser que ele não batia, eu estou contra o texto Menino de Engenho. A mesma coisa Rodrigo Silva. Ele diz que Deus não tolera a perversidade. Isso se choca com as passagens bíblicas. Queria aqui agradecer ao internauta Sagantal 6533 por essa informação dele. Ele aí contribuindo com o canal, trazendo aí mais uma passagem bíblica que entra em contradição com o que diz Rodrigo Silva. Muito obrigado ao Sagantal e obrigado a você que assistiu aí ao vídeo. Valeu!